pessoal, estamos começando mais uma live aqui do Parlamento Aberto, direto aqui do nosso Instagram. E hoje falaremos com o Marcelo Abraão, que é bancário e membro do coletivo de combate ao racismo. E vamos falar sobre a questão do trabalho, sobre a questão... Marcelo já está aqui entre nós, eu vou chamá-lo. Estava tudo certo, nós fizemos aí um teste, está tudo em ordem aqui para a gente poder conversar. Boa tarde, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Eric, tudo bem? E você? Tudo ótimo, tudo beleza. Primeiramente, gostaria de agradecê-lo pela atenção. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live do Parlamento Aberto. Eu que devo agradecer, Eric, porque é uma oportunidade que a mídia, né, de um modo geral, está dando para a gente, nós negros, né, de nos expressarmos um pouquinho mais sobre nossas dificuldades. Com certeza. E aqui o nosso objetivo é realmente levar informação de qualidade, ajudar no debate público sobre as questões raciais, né? E claro, né? Esperando que tudo isso sensibilize, sobretudo quem está aí nos cargos de decisões, né? A tomarem atitudes que possam favorecer, né, a igualdade racial no Brasil, na cidade, né, especialmente. Então, é muito prazeroso para nós estar nessa semana aqui, né, que nós estamos falando sobre racismo estrutural. Ontem falamos com a advogada a doutora Liamara de Oliveira, inclusive ontem, que foi comemorado os 10 anos, né, publicação da lei que se tornou o Estatuto da Igualdade Racial, assinada em 20 de julho, desculpa, de 2010, pelo então presidente Lula. Então, é importante a gente trazer isso nesse momento aqui, que essa semana inteira teremos essa discussão. Como eu sempre faço aqui, Marcelo, a gente começa nossas lives sempre passando um pouco do panorama de como está o coronavírus em Piracicaba, tá? De ontem para hoje Positivo. tivemos mais 136 pessoas confirmadas, já são 6.102 pessoas confirmadas com Covid-19 em Piracicaba. É um número bastante alto. 1.359 pessoas continuam em tratamento ainda em Piracicaba pela Covid-19, né, da Covid-19, e existem ainda 980 suspeitos. Lembrando que esses números são divulgados pela Prefeitura, e todo dia, por volta das 4 horas da tarde, divulga o radar coronavírus. De ontem para hoje também tivemos 4 novos óbitos, tá? Infelizmente, já são 164 pessoas que faleceram por conta do Covid-19 em Piracicaba. De ontem para hoje foram 3 senhores, um de 66 anos, um de 70 anos e um de 74 anos, e uma senhora de 55 anos. Dentre os positivados, né, como eu falei, de ontem para hoje foram 136, foram 75 mulheres das idades entre 17 anos até 97 anos, e 61 homens, com idade entre 2 anos até 79 anos, para a gente ver como que o coronavírus ele pega, né, todo mundo, aí não tem só a questão né, dos mais idosos, não, pega todo mundo. E os recuperados de ontem para hoje, que é a boa notícia que a gente sempre gosta de dar, foram 448 pessoas, sendo que até agora na cidade 4.579 pessoas se recuperaram da doença, o que também é uma boa notícia, por isso que a gente traz aqui. Mas o nosso assunto aqui é trabalho e é também, hoje especificamente, igualdade ou equidade racial dentro do mundo do trabalho. E gostaria, né, como a gente conversou, né, a gente sempre procura conversar com nossos entrevistados e buscar ali elementos que a gente possa acertar aqui para ser uma conversa boa, né, uma conversa produtiva. Queria que você começasse nosso assunto entrando nos aspectos históricos, que eu sei que você tem muito domínio em relação a isso, Marcelo. Então, gostaria que, antes da gente falar como está a situação hoje, que a gente fizesse aí um resgate, né, do que a situação que nos trouxe até aqui e que hoje vivemos nessa desigualdade dentro do mundo do trabalho, desigualdade social, marcada, né, pelas questões de raça, de cor e de etnia também. Olha, Eric, é complicado falar isso quando você não tem conhecimento
mínimo da situação, né? Nós temos que conhecer, primeiramente, o continente africano, né? Porque nós estamos falando de um terceiro maior continente do mundo, né? E que soma nada mais nada menos que 30 milhões de quilômetros quadrados. Então é uma área muito grande, né? Que existem aproximadamente 900 milhões de habitantes, né? Distribuídos em 54 países. E essa história é de longa, né? Não é de agora. É muito lá atrás que começou tudo isso, né? E o seu território, né? Ele apresenta 3 tipos de clima, né? O clima tropical, que nós temos aqui também, equatorial, e temperado, além do desértico e do Mediterrâneo. Então é uma vastidão de espaço terrestre, né? Que nós não temos nem comparação assim de estar analisando friamente. Mas vamos lá. Alguns dos principais. Não sei se você sabia, Eric, que lá no continente africano nós tínhamos impérios, né, de negros, né? E no terceiro, segundo milênio antes de Cristo, né, existiam três grandes reinos africanos, que era o egípcio, né, no vale do Rio Nilo, o núbio, mais ao sul, acima das cataratas do Rio Nilo, e o abissínio, na altura da Etiópia. Atualmente existem mais de 1000 línguas faladas no continente africano. Então é uma coisa muito longa para a gente tomar conhecimento de tudo isso. É muito extenso, né? Só como detalhe para você, para todo mundo que está acompanhando essa live aí, os negros abissínios desenvolveram uma civilização que influenciou e foi influenciada por mais de 4.000 anos. Né? Então, os livros sagrados, como o judaísmo, do cristianismo e do islamismo, citam egípcios e abissínios, né? Que hoje nós podemos falar que são os etíopes, né? Em suas narrativas, Moisés, segundo a Bíblia, foi um judeu criado na corte egípcia e fugiu para a Etiópia ao ser acusado de um crime, certo? Então você já vê que isso aí já lá atrás vem marginalizando as pessoas. E nesse país foi acolhido pelo sacerdote Jetro e sua filha, Sífora, que mais tarde veio se casar com ela. Tá? Então um pouquinho de história, né, que a gente vê por aí, né? E a gente não sabe fazer a ligação do que acontece. Também na cidade de Oidah, no Beni, existe um portal lá, né, que foi tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade, que era tido como local de embarque dos escravos, né? E nesse local existe uma placa onde simboliza a última etapa da maior deportação jamais conhecida na humanidade, que era o comércio negreiro. Então é muito triste você ter uma passagem dessa reverenciando o ser humano, né? Porque nós somos negros, mas somos seres humanos também, né? E daí você passa pelas fases escravagistas, né? Que todos os países, todos os povos, ou do planeta, né? Ou foram escravizados ou escravizaram alguém. Então, se era uma coisa comum lá atrás, para mim isso faz parte da sociedade bem antiga, bem atrasada, né? E daí você vem mais para frente, mas agora recentemente, você vem que é contado nas escolas, para todo mundo, que é a parte feudal, né? Que existia o feudalismo, que existiam os comerciantes, coisa e tal. As criações rurais, né? As comunidades rurais que foram criadas, autônomas ou não, nesses feudos. E vamos adiantar um pouquinho mais, a gente cai para o capitalismo. Né? O capitalismo é motivado pelo lucro, né? Portanto, temos duas classes sociais nesse capitalismo, que é a burguesia e os trabalhadores assalariados, que somos nós praticamente, né? E dentro de tudo isso, Eric, a gente pode ver que a economia que gira em torno de todas as cidades, ela vai trazer o modo de produção, que vai determinar com isso o tipo de organização social e o tipo de organização política e da produção cultural daquele local. E nós negros tivemos a parte cultural aceifada da nossa vida.
Nós somos proibidos de cultivar as nossas culturas, né? E isso é muito triste para uma civilização. Mais para frente aí, depois do surgimento do clero, do feudalismo, as grandes desigualdades surgiram com as grandes navegações, né? Que onde trouxeram várias tribos de negros para o Brasil, só que elas não foram colocadas todo mundo junto. Os seus pais e filhos foram deportados para outros locais, né? Você não ficava junto com a sua família, você não tinha mais o costume da sua cultura. Isso era tirado de você, porque você ficava sozinho, você não tinha com quem relembrar suas culturas, né? E a cultura é um instrumento foi usado como dominação do povo, né? Em 1758, Dom João I, rei de Portugal, proibiu o ensino e o uso do tupi e da linguagem geral, instituindo o português como uma única língua no Brasil. Ou seja, já estava tudo armado para que se parasse com as culturas que tinham os povos antigos. Nem o tupi, que era a língua local, né, que os indígenas falavam, era permitido mais. Que Dom José I, né, rei de Portugal, ele baniu. Ele resolveu banir e acabou com tudo isso. Sabe o que é interessante? Só queria pontuar um aspecto, Marcelo, antes de você continuar. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu Afro-Brasil, que fica aqui em São Paulo, ali no Parque Ibirapuera, né? E quando você fala da questão da cultura, e ali eles trabalham com diversos elementos, com diversos adereços, que representam diferentes culturas africanas, a gente vê toda a diversidade que existe dentro da cultura africana, né? Toda essa riqueza que existe, que de fato o processo da escravidão, ele não só destruiu por conta dele ser um processo agressivo, mas ele também destruiu dentro de um projeto político que é a busca de uma visão eurocêntrica do mundo, né? Olhando o mundo só através da Europa, como se a Europa fosse, né? Eu estou pensando naquele momento aí, século XVIII, que você está colocando, né? Como se só ali tivesse a noção de civilidade, né? Todo o resto é incivilizado ou não é capaz de ser nem reconhecido enquanto ser humano, né? Eu acho que é importante a gente mostrar o quanto nós somos herdeiros disso tudo, né? Herdeiros no mau sentido, claro, mas somos herdeiros desse processo todo da escravidão e que a gente consegue ainda ver muito dentro, né, da nossa sociedade, dentro de todos os problemas que nós estamos aqui discutindo. Eu queria pontuar isso aí porque me fez essa referência ao Museu Afro-Brasil. Aliás, quem não visitou, quando tiver a oportunidade, lógico, agora está fechado, como todos os outros museus, mas vale muito a pena, inclusive, para entender o que era um navio negreiro, que é uma das coisas mais inumanas que você pode imaginar na sua vida. Por favor, desculpa, só queria fazer essa digressão. Não, correto mesmo você, Eric, porque você, como jornalista, né, você tem o dever, né, de conhecer o que era e o que é o nosso país hoje, né? E como aconteceu as coisas no nosso país. Né? Você divulga as notícias. Então, o conhecimento para você é primordial. Então, Eric, vou entrar direto na eugenia dentro do Brasil, tá? No Brasil, um dos principais intelectuais a introduzir a eugenia foi o diplomata francês, Joseph Arthur, em 1816 a 1882, tá? Então, lá atrás já havia o branqueamento, né, da raça, da espécie, vamos dizer assim, brasileira, né? Eles queriam deixar o mais claro possível para não ter o problema lá na frente que eles achavam que seria problema, que não é problema nenhum você ser negro, você ter a pele escura ou a pele vermelha, amarela, como assim queira, né? Não é problema para ninguém. O que vale é seu caráter, a sua formação, né? Então, a eugenia era um símbolo de modernidade, uma ferramenta científica capaz de promover
o progresso no Brasil, que eles achavam assim. Você mantendo uma população clara, você está trazendo progresso. Isso para mim não é progresso, é regresso, né? Entre os temas mais tratados pela eugenia brasileira estavam a educação eugênica, a sanitária e a seleção de imigrantes. E até a educação sexual, tá? O controle matrimonial e da reprodução humana. E debates em torno da miscigenação e da regeneração racial, por meio, inclusive, da esterilização. Olha lá, 1816, eles já pensavam na esterilização da população, né? Principalmente da negra. É triste saber isso, né? E a transição, Eric, a escravidão, em determinado momento, começa a ser exaurida, né? Como modelo. Foi obrigado, né? As classes dominantes pautaram o debate sobre a questão servil. O que eles iam fazer com aqueles negros que eles trouxeram para cá, para trabalhar, se a escravidão já não podia mais ser, né, exercida? A gente pode afirmar que, dialeticamente, no interior daquele modelo econômico, foram sendo gestadas as contradições que iriam promover as suas superações. As três principais delas foram a luta dos escravizados, né, que começaram a se rebelar, a pressão do Império Britânico, veja aí novamente o Império Britânico ditando as regras, né, como a eugenia, e a lógica do capitalismo, que o capitalismo movimenta o nosso mercado, né? A partir daquelas concepções ideológicas e debates acerca da necessidade do branqueamento da nação, foram sendo construídos mecanismos que promoviam a marginalização social e econômica dos ex-escravizados e seus descendentes, né? E ao longo do século XIX, em especial a partir da sua segunda metade, houve um intenso debate, né, do qual participavam as elites econômicas, intelectuais, né, seus representantes do legislativo e executivo, acerca do inexorável fim da escravidão. A preocupação central deles era como substituir a mão de obra escrava por outro meio servil, né? E aí começou o quê? Começou a vir os imigrantes para cá. Né? Vieram os imigrantes para o nosso país. Só que eles vieram de que forma? Vieram de navios, certo? Custeado em parte pelo Estado ou por grandes fazendeiros. Eles tinham estadias nas hospedarias dos imigrantes. Viajavam de trem para as regiões cafeeiras, né, que eles iriam morar futuramente. E tinham ajuda de dinheiro, certo? E a família de imigrantes, eles recebiam, cada adulto, 70 mil réis naquela época. Os adolescentes, 35 mil réis. E as crianças, 17 mil réis e 500, né? Para se manter. Facilidades para compra de terra, isenções de impostos e muito mais. Coisas que os escravos não tiveram. Esses escravos vieram aqui, nos navios negreiros, amontoados, como bichos, animais, que eram tratados, sem direito a nada. Né? Aí você vem para após a abolição, né? Nós temos as criações de leis. Leis essas que uma delas é a lei de Eusébio de Queiroz, de 1831, que proibia o tráfico de escravos. Aí você vem com o extermínio da mão de obra, certo? Pelo menos aqui no Brasil, trazidos para o Brasil. Um pouco mais para frente, tem a lei de terras, que proibia, no caso, os escravos de terem terras, né? E terras devolutas, que as terras que não tinham registros legais tinham que ser devolvidas ao Estado. A lei 2040 de Rio Branco, que era a lei do ventre livre, que ela foi de 1871, aonde todos os negros nascidos a partir daquela lei não seriam mais escravos. Então você vê aí que já tem um interesse, né, no final da escravatura. Não era para o bem, né, mas tinha. A lei do secesionário, que foi de 1886,
que todo aquele acima de 60 anos eram libertos. E o decreto imperial 3353 de 1888, o famoso 13 de maio, que foi a assinatura da Lei Áurea, né? Que não foi espontânea vontade da princesa Isabel. Ela foi praticamente obrigada pelos europeus, né, a acabar com a escravidão no nosso país, né? Então essa lei ela não veio para salvar ninguém, não. Ela veio para beneficiar os senhores feudais, o capitalismo ali existente no país naquela época. E temos também o Código de Postura, porque São Paulo foi um grande centro de negros, né? Que teve bastante negros ali em São Paulo. Código de Postura está de São Paulo, aonde se você não tivesse terras, se não tivesse trabalho, não tivesse dinheiro, você não podia ficar, você iria passar por marginal. É a marginalização do negro. O decreto também, nós temos mais um decreto esse foi dramático, foi triste para nós, que é o 10.331, de fevereiro de 1854, aonde não permitia escravos em escolas. Você já não dá terra para o negro, já não deixa ele estudar, o que vai restar para ele, né? Aí tem também a resolução 382 de 1854, que ela proibia os professores que lecionavam naquela época de receber de alunos negros, ou seja, porque não tem verba, não tinha renda, né? Então, se eles dessem aula para aluno negro, eles não receberiam por aquilo. Então, o que acontece com a lei do mercado? Você não vai dar aula. Se eu não vou receber de você, eu não vou dar aula para você, certo? E é isso que acontece no nosso país, aconteceu no nosso país, né? Então é só um apanhado geral do que é história, né? Para a gente entrar realmente no que... Eu acho sensacional esse relato, cara, e tem um comentário aqui que eu acho importante fazer, que é do Eduardo Américo. Ele diz o seguinte, que a escravidão no Brasil foi uma prática legalizada pelos governantes imperiais e abençoada pelo sacro ofício da igreja, né? Tem um aspecto da igreja dentro disso, né? Depois disso, ela foi proibida só nos documentos, mas nunca na prática, né? E a gente vê exatamente, né? Mas você está apresentando diversas exemplos aí de leis, de decretos e tudo mais, que ali, vamos dizer, ela é como que se você tivesse uma assinatura, né? Aquela do réu confesso, do Estado racista mesmo, né? Ele tendo essa confissão enquanto um Estado racista pelas leis que você coloca aqui. E o Eduardo América, ele coloca uma outra questão aqui, que é, depois da proibição do tráfico de escravos, o Brasil traficou muito mais escravos do que antes. O tráfico negreiro foi o negócio mais bem sucedido do Brasil, exatamente porque as coisas iam caminhando ali naquele mercado paralelo, naquele Estado paralelo, né? E tem um aspecto que eu gostaria de... O pessoal que está nos acompanhando, eu acho muito importante. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em literatura e outras linguagens artísticas, e um dos trabalhos que eu tive a oportunidade de estudar é a questão da tese do branqueamento no Brasil, a partir de uma obra que ela é conhecida como A Redenção de Campo. Quem tiver a oportunidade, estude e entenda o que é essa tese do branqueamento, que se busca justamente tirar, né, embranquecer o Brasil, né, tornar o Brasil, vamos dizer assim, europeu, né? E isso vai refletir, inclusive, em políticas públicas, né, como a questão da reestruturação do Rio de Janeiro no início do século XX, tem esse aspecto eugenista, né, de tirar o negro que morava ali no centro, era ex-escravo, e jogá-lo, né, para longe ali da região metropolitana do Rio, que é hoje que nós temos isso no Rio de uma forma muito evidente. Estou aqui colocando como exemplo, e acho importante você trazer isso, Marcelo, justamente para que as pessoas entendam o quanto é preciso mudar, o quanto é preciso agir para que isso tenha uma mudança de fato, né? Então, por isso que eu acho que é interessante a gente trazer esses relatos históricos, viu? Muito obrigado por essas informações aí. Isso tudo, Eric, acho que para contribuir com mais isso aí,
a gente precisa de forças políticas, né? Que, infelizmente, nesse país hoje, tudo é base da política. Da política e do poder econômico. Se os nossos políticos, representantes políticos, ou seja, nossos patrões, nossos empregados, né? Que nós elegemos eles lá, para colocar eles lá, não fizerem o que é necessário para a gente, para que serve eles? Né? Se for para beneficiar uma pequena parcela da população, não há necessidade de existir. Né? Falta Sim. isso muito ainda no nosso país. Né? E é difícil você falar apenas do real, né? Da história. Você tem que ver na realidade, que você vê aí o racismo estrutural está em toda parte. Você pode ver no seu local de trabalho quantos negros tem, quantos possuem cargos de destaque, certo? E no setor financeiro não foge muito disso. Tá? E aí que vamos chegar no setor financeiro. Queria que você falasse um pouco desse trabalho que você tem. Primeiro, antes da gente pegar o estudo propriamente dito, que eu sei que você vai apresentar, que você nos falasse de que maneira você atua dentro da estrutura, né, dos bancos para desenvolver essas estratégias aí de busca pela igualdade, equidade, né, racial. Olha, Eric, não é somente a equidade racial que a gente briga, não, tá? A gente briga também pelos PCDs, pelas pessoas, pela oportunidade na questão sexual também, né? A gente luta também para essas pessoas, porque são todos seres humanos, tá? Independente da opção sexual de cada um, ou se tem deficiência, se não tem, se é negro, não é qualificado, vamos qualificar esse negro. Que exemplo disso, o Sindicato dos Bancários né, beneficiou a população negra de Piracicaba em 2003, quando a prefeitura lançou um concurso público aqui na nossa cidade, para que pessoas fizessem o concurso, né, para preencher vagas. E como nós sabíamos que na cidade não tinha, né, algum curso voltado para negro, e não foi cobrado, tá? Voltado para negro, nós fizemos esse curso gratuito, com professores que se disponibilizaram a dar aulas para essas pessoas gratuitamente, sem custo nenhum. Nós apenas dávamos um lanche para esse professor, para essas pessoas que participaram do curso. E o fato histórico, tá? Histórico assim, para mim é interessante. Teve um legislador nosso aqui da cidade que encaminhou uma pessoa da família para fazer o curso. Porque nós lançamos o curso para as pessoas negras, achando, talvez ele, que nós iríamos proibir a pessoa de fazer esse curso. Muito pelo contrário, ela foi acolhida por nós e participou do curso normalmente. Tá? Mas você não vê uma iniciativa dessa voltada para o negro na nossa cidade. Né? Você vê iniciativas mil aí, mas cadê o respaldo que você dá para aquele negro? Até passe de ônibus nós demos para o pessoal, para poder vir para o curso e voltar para casa. Que eles não tinham condições. Se eles estavam procurando um emprego, eles precisavam de um respaldo, de uma condição mínima para isso acontecer. Né? Aí eu entro para você, a gente vai entrar um pouquinho naquela questão de cotas, né? Por que a necessidade das cotas? Para reparar um erro lá atrás. Esse erro que nós fomos trazidos para esse país, para o nosso Brasil, de uma maneira abrupta, né? Rompemos os laços completamente com os ancestrais e ficamos aqui largados, sem nada, né? Então você falar que o europeu veio para cá, meu parente é português, meu parente é italiano, veio aqui, sofreu, mas ele teve condições para se reerguer, coisa que o negro não teve. Né? Ele foi beneficiado com alguma coisa pelo Estado, pelo governo, e o negro não foi. Já foi tirado do negro. Outra coisa que eu lembro para você agora, Eric, é que parte da nossa cultura que nós temos hoje na lavoura foi a apropriação dos europeus, porque os europeus não sabiam plantar. Isso quem sabia eram os negros. A cana-de-açúcar, eles não sabiam plantar. Nós trouxemos o conhecimento da África para cá. Tanto é que nós temos em São Paulo, você pode ver muitas obras, muitos locais lá em São Paulo foram construídos, levantados por negros,
que eram engenheiros, não com esse nome que a gente conhece hoje, mas eles sabiam construir edifícios, ferrovias. Foram os negros que construíram, né? Então tem um cabedal de conhecimento muito vasto, nós tínhamos, né? Temos até hoje. Mas não foi valorizado. Simplesmente foi deixado de um lado e foi negativado. Apenas isso, né? Mas vamos lá. No Brasil hoje, né? Ó, antes de você continuar, só para ler aqui um comentário do DC Gerelli, que é: parabéns pelo importante debate, muito bom ouvir a perspectiva do Marcelo. De fato, a luta pelas minorias precisa ser contínua. Só para mandar o recado aí que ele está mandando para você. Legal, Marcelo. legal, muito bom Pode isso. continuar. Saber que temos pessoas assim, pensando assim. Precisamos multiplicar esse pensamento. Então, no Brasil nós somos 54% da população negra, né? De acordo com o censo que a gente tem por aí, que a gente vê, no Brasil a maioria são negros, certo? E no setor financeiro é estranho. É estranho você ter essa gana de negros no setor financeiro e não ter o negro trabalhando no setor financeiro, certo? E segundo o censo também, a população economicamente ativa, nós temos no nosso país, com idade de 16 ou mais de idade, né? 51% dessas pessoas, 51,7% é homem e 48,3% são mulheres. Então, temos mão de obra aí, bastante. Precisamos olhar com mais carinho. E o Sindicato dos Bancários de Piracicaba, Eric, tem um diferencial dos demais sindicatos. Não que seja melhor, mas é um diferencial. Nós fazemos o perfil bancário, né, para saber quem são os nossos colaboradores, os empregados dentro dos bancos e como eles são classificados, né? Nós temos aqui na nossa base de Piracicaba, que são 22 cidades que compõem a nossa base, em torno de 1.025 bancários na nossa base. E nós temos apenas 2,5% de negros. Nós temos, diante das mulheres, nós temos esse número sobe para 2,15%, né, de mulheres negras. E no homem, ele chega a 1,3% de negros. Por que isso? O negro não é qualificado? O negro não tem estudo? Tem. Com muito custo, mas tem. Né? O setor financeiro não enxerga isso? Não vê? Os locais que mais tem negros, que você consegue ver negros trabalhando no setor financeiro, são bancos públicos. Porque o concurso não vê raça. Né? O concurso não vê a cor dos olhos. Né? Se é azul, se deixa de ser azul. Ele vê a capacidade de executar as tarefas necessárias, que é posta nos concursos. Então é complicado você olhar isso aí. Sobre esse levantamento, como que ele é feito? Só para eu entender de que maneira que ele é operacionalizado, onde se busca esses dados, só para entender o pessoal que não conhece, entender como que é feito esse levantamento, né? Olha, esse levantamento é feito da seguinte forma, Eric. Nós fazemos um caminho, né? Temos várias opções ali de escolhas, né? Que a gente tem. E a gente vai para dentro das agências. Então, cada bancário responde o seu questionário, né? Elaborado por nós. E lá ele vai falar da sua idade, da sua faixa salarial, da sua escolaridade, da sua saúde, como que tá, para a gente saber como é que funciona. Então, nós temos todos esses dados em arquivos nossos. Por isso, a gente fala que nós somos diferenciados. Não os melhores, nós somos diferentes, né? E dentro da FENABAN, 38,3% das pessoas que trabalham no setor financeiro são mulheres. Tá? São mulheres
e elas ocupam cargos de diferenciados setores, mas não ocupam cargo de chefia. Será que a mulher negra não é capaz de exercer um cargo de chefia, sendo ela qualificada, muitas vezes, muito mais que uma mulher branca ou que um homem branco, né? E para você estar entrando num banco hoje, tem que ser qualificado. Então, o estudo faz parte da sua vida. É necessário para você, né? No Brasil, 51,6% das mulheres desempenham um importante papel cultural e econômico na sociedade. Enfrentam diferentes tipos de barreiras, como jornada dupla de trabalho, exposição a atos de violência, entre outros, né? Juntando as pessoas negras, pardas e brancos, são a maioria da população brasileira, mas ainda são aquela parcela da população que mais sofre com a violência e apresenta os piores indicadores de acesso à saúde, educação, trabalho e renda. Por que precisa disso? Porque um país tão grande como o nosso tem que ter uma desigualdade tamanha, né? Esse censo demográfico, esse censo demográfico é do IBGE, não é do Sindicato dos Bancários, tá? Perfeito. Entrando para o Sindicato dos Bancários agora, a gente faz uma análise da faixa etária dos bancários também, durante todo o ano, né? Nós temos hoje, na nossa base, em torno de 34,5% de pessoas de 26 a 35 anos, né? E de 36 a 45 anos, 31,9%. Ou seja, no sistema financeiro são pessoas novas que estão trabalhando hoje, né? Então, por que esse jovem negro não tem a oportunidade de trabalhar no setor financeiro? O que falta para ele trabalhar? Qual a qualificação que o banco pede a mais que ele não tem? Né? Eu acho isso volto a falar para você que é o branqueamento que está aí também. Marcelo, presente, tá travando um pouquinho aqui a sua imagem agora aqui para mim, cara. O que pode ter acontecido? Tá normal para mim Você tá me aqui, cara. ouvindo? Você está me ouvindo aí? Beleza. Agora eu tô. Deu uma travadinha, agora voltou. Ah, legal. Você estava falando Então, sobre a questão da oportunidade para os jovens, né? isso então. Por que será que esse jovem não vem para o mercado de trabalho financeiro? Será que ele não é capaz de desenvolver as tarefas dadas para ele? Né? Eu mesmo, dentro do setor financeiro, passei por dificuldades. Certo? Eu tive gestores que não sei se não confiavam ou se tinham medo, né, do impacto que ele poderia causar dentro da sua agência. Né, colocando um negro no atendimento, um negro na gerência. Né? Mas a gente supera isso porque a gente tem fé, né, que isso vai mudar um dia. E vamos tocando a vida, porque você chorar não adianta nada. Você tem que lutar e mostrar para você que você tem capaz. Você é capaz de fazer. Claro, Não, com certeza. Agora, só em relação, você está falando de forma de contratação, como tem sido o trabalho ou a atuação, né, dos sindicatos, né, sobretudo sindicatos bancários, na questão da forma de contratação, né? É claro, de que maneira o sindicato ele pode contribuir para que busque mais diversidade, mais multiculturalidade nas contratações dentro das agências. Como que você vê esse processo aí, que são os tais ali, agora fugiu da cabeça, mas são as formas de seleção, né? Os processos de seleção, né, dessas corporações. Né? O que você acha que dá para melhorar para se buscar maior igualdade? Eu acho que, Eric, as pessoas que estão na chefia, que vão contratar, elas vão
por favor. Marcelo, voltou? Oi. Voltou. Desculpa Você que tava... parado, mas voltou. Travou aqui para mim. Vamos lá, pode continuar. Então, as pessoas, elas... Você ouviu tudo que eu falei ou não? Não, travou, cara. Eu Travou? acho melhor. A hora que eu perguntei, acabou travando e já não ouvi a resposta. Então, eu acho que quem está fazendo a seleção tem que parar de olhar para o tom de pele da pessoa. E sim para a capacidade que ela apresenta ali no momento. Tá? E que é só dessa maneira que você consegue vencer o tal preconceito, né? Que a grande parte da população tem. Porque uma criança não nasce preconceituosa. Ela aprende a ser preconceituosa. E eu acho que a nossa população, o nosso povo, que não é negro, ele está muito mal acostumado a ver, a taxar os negros como incapaz. E o negro não é incapaz. Né? É só dar uma oportunidade. Né? E você vê que os bancos públicos, eles dão oportunidade para que o negro entre no mercado de trabalho. Né? Na nossa cidade, aqui em Piracicaba mesmo, nós temos 3 ou 4 negros trabalhando em agências bancárias. Né? Nós temos aí... É Quantos muito negros pouco, na né? cidade? É muito pouco. Tá, Aqui, gente. tá travando. Agora voltou, desculpa, cara. Eu não sei o que está acontecendo na. Eu testei a internet tudo antes daqui, tava normal. Eu usei à tarde, tava normal. Vamos lá, agora voltou, continua, por favor. Você está falando, só existem 3 negros que trabalham em banco em Piracicaba, é isso? 3 a 4 negros trabalhando no Banco em Piracicaba. Na Caramba, hein? ativa, mesmo na linha de frente. São 3 ou 4 negros. Somente. Agora tem uma Travou de novo. questão, cara. Travou de novo? Voltou. Voltou. Tem uma questão Voltou. que, inclusive o Eduardo Américo coloca aqui, que é a tal da meritocracia, né? O que você, de que maneira que você entende esse conceito que se diz de meritocracia? Se está faltando ali, né? Se a pessoa que vai disputar a vaga com outra pessoa sai 100 metros atrás, né? Qual que é a meritocracia disso? Que você refletisse um pouco sobre esses conceitos que acabam dando ali para a pessoa que vai contratar essa pretensa segurança de, não, aqui estamos num processo de meritocracia, então é assim. Que maneira que você vê isso, Marcelo? Olha, para mim, Eric, você tem todo o direito de estar lá, de ocupar aquele espaço, certo? Então, quando você fala de meritocracia, eu vou porque a outra pessoa do lado merece mais que você. Eu acho que não. Se as duas estão ali nas mesmas condições iguais de disputa, tem que dar a vaga para aquele que faz mais jus, né? E deixar de lado essa questão de QI, ou seja, quem indique, né? Tem muito disso ainda. Que porque é filho de fulano, parente de Beltrano, não tem isso, não. Tem capacidade, vão lá para frente, vão fazer. Você tem condições de mostrar que você pode fazer. Claro. O Felipe Oliveira, ele está aqui fazendo uma pergunta. Ele fala assim, Marcelão, você tem os números de negros trabalhando em bancos públicos e privados na região, assim, a diferença entre trabalhador negro em banco público e banco privado aqui na região de Piracicaba? Olha, deixa eu ver aqui para ele aqui, talvez eu tenha aqui meus dados aqui, espera aí. Pessoal que está acompanhando aqui a live, pode mandar pergunta aí, estamos aqui para conversar, estamos falando sobre a questão da realidade do trabalho dentro dos bancos e como isso afeta aí toda a questão da desigualdade. Então vocês podem mandar pergunta aí, o Marcelo tá preparado aí para responder. Nós tivemos um probleminha aqui da nossa conexão, mas agora parece que deu uma estabilizada aí, está mais tranquilo, então, para a gente conversar aí. Fiquem à vontade, mandem perguntas, mandem questionamentos,
estamos aqui para poder esclarecer as dúvidas também. Olha, Conseguiu os o números aí? rapaz pro Felipe que perguntou lá, nós temos Isso. eu não vou falar, não consigo falar para ele assim em privados e públicos, tá? Eu falo do modo geral, que eu não fiz esse recorte de privados e públicos. Mas nós temos em quantidade de mulher trabalhando nos bancos hoje, 491 mulheres são brancas, 45 pardas, 12 negras, 6 se declararam amarelas, 2 se declararam indígenas. E uma que deu outros aqui, não sei o que seria esse outros. Dando um total de 557 mulheres trabalhando na nossa região de Piracicaba. Quando você vai falar de homem, nós temos brancos 411, pardos 36, pretos 9, amarelos 8, indígenas não temos nenhum homem, outros se declararam 2 aqui, dando um total de 466 homens na nossa região. Isso significa, no total de bancários, 45,55% de homens e 54,45% de mulheres. Ou seja, a mulher tem grande maioria aí, né? Mesmo com a jornada dupla, mesmo com a discriminação, mesmo com os assédios, tá? No setor financeiro, a mulher tá bem mais à frente que o homem na nossa região. O Martin Vieira, que é jornalista também na Câmara, ele está perguntando aqui, ó, Marcelo, como você avalia o resultado de pesquisa no setor bancário, indicando que mesmo qualificado, com mestrado e até doutorado, o negro, e especialmente a mulher negra, ainda é deixada para trás. Como que você avalia essa situação, Marcelo? É triste, uma situação triste de ser avaliada, porque nós sabemos que a condição existe. Só que o que está prevalecendo aí, mais uma vez, é o branqueamento, né? É o racismo estrutural, né? Que mais uma vez vem predominando. Essa é a minha análise no momento agora para esse tipo de fato. Não só para esse tipo de fato, né? Mas para tudo que vem acontecendo aí com o negro no nosso país e no nosso mundo. Agora, politicamente, né? Você falou lá atrás sobre a situação política do Brasil e tudo mais. Como você avalia o momento, né? Lembrando assim que a questão, por exemplo, você citou a questão das cotas, né? Que foi uma ação afirmativa, uma conquista de muitas décadas de luta, né? E isso conseguiu ser levado para as universidades. Mas é justamente essas conquistas que acabou surgindo um movimento contrário, né? E que hoje acaba sendo hegemônico dentro da sociedade, né? Como que você vê essa disputa aí, disputa de ideologia mesmo, né? Disputa de narrativa, que a gente chama também, né? Porque quanto mais você busca aqui uma conquista social justa, legítima, você tem do outro lado uma resistência que acaba sendo o motivo do atraso e de não avançar nessas questões. Como que você tem visto essa situação, Marcelo? Eu acho que é um pouco de falta de interesse político, né? De você estar fortalecendo as minorias, né? Por acreditar que elas possam vir a tomar seu lugar. E nós não queremos tomar lugar de ninguém. Nós queremos apenas o nosso espaço, né? E os nossos políticos, eles têm que se debruçar um pouquinho mais sobre políticas afirmativas, né? Para que esse povo nosso, tão sofrido, venha a ser reconhecido, né? Nós tivemos aí, há alguns anos, governos que olharam para isso, né? E de uma hora para outra está sendo tirados os direitos adquiridos. Que país é esse? Onde você dá direitos por recebe de um e é tirado por outros, né? É complicado. E o Martinho, Uma né, situação. Pode falar, pode falar. Não, uma situação realmente complicada, com certeza.
Eu só estava pensando alto aqui. Então, continuando lá, Eric, na nossa pesquisa, né? Um dado legal. Se você já foi discriminado racialmente, né, dentro dos bancos aqui em Piracicaba, né? As mulheres dizem que não foram, né? Não houve discriminação racial. Já os homens tiveram, já sofreram. Duas pessoas alegaram ter sofrido discriminação racial, né? E os dados geral dos bancários da FENABAN não apontam esses dados. Quer dizer, uma instituição como a FENABAN, que tem a capacidade, tem o poderio de colher informações, esses dados não aparecem no seu perfil, né? Então é coisa para se pensar. Falta vontade, falta interesse, ou não sabe que isso existe? Fica a pergunta no ar, né? De repente não sabe que isso existe. Mas difícil, né? E num país, Eric, onde a escolaridade nossa, de um modo geral, para os negros é complicada, né? Que nós temos apenas 24,4% dos negros com nível superior, né? Numa população enorme que é a nossa. Então falta também aí mais um pouco de política pública, né? Para que esse negro vá para a escola, que esse negro se qualifique melhor, que ele tenha condições de participar de igual para igual num concurso qualquer aí, né? E falta oportunidade mesmo. Oportunidade de igualdade. Tem um comentário aqui gente, ó, eu vou ler o nome porque o pessoal em Instagram coloca nome diferente, então chama Louquinha. Louquinha é o nome do perfil aqui. E ela está dizendo assim, exatamente, o racismo é estrutural, o capitalismo ganha na falta de inclusão, é isso mesmo, o interesse de não incluir é político. Com certeza, eu também concordo aí com esse comentário, porque realmente a gente... Luiz, desculpa, Luiz, eu não consegui entender aqui pelo seu perfil, mas muito bom o seu comentário, concordo também, acho que é bem por aí. Agora, Marcelo, qual que é a perspectiva aí? Nós estamos nessa pandemia, né? Infelizmente, muitas coisas acabam ficando para depois, mas assim, qual que é a perspectiva de atuação do sindicato e, né, em torno dessas questões ali, não só no que resta desse ano aqui, eu digo o que resta, porque a gente não sabe que hora que vai sair dessa quarentena, né? Mas qual que é a perspectiva para os próximos, para os próximos anos? A perspectiva do sindicato dos bancários de Piracicaba é lutar e continuar lutando. Que nós somos o único sindicato no país a levantar as necessidades de um deficiente físico, de um PCD, nas agências bancárias, sendo ele trabalhador ou sendo ele cliente daquela agência bancária. Tanto é que nós tivemos aqui a companheira Letícia, que fez esse levantamento no nosso sindicato, do qual serviu de base para a FENABAN estar verificando as suas dependências, né? Quando eu falo dependência, seriam os seus locais de atendimento ao público. Então, luta. Sempre luta, sempre luta, sempre luta. Nós não podemos desistir jamais, porque se você parar, a coisa fica ruim. Fica muito complicado. Não, tem que permanecer ali no front, né? E buscar tudo que seja possível aí. Nós estamos já com quase 55 minutos aqui de live, né? E a live aqui do Instagram, Marcelo, não sei se você já fez live, a hora que dá 1 hora, ela corta bruscamente, então eu sempre vou encerrando antes para não cortar de repente, né? A gente falando aqui. Quais são os canais aí que as pessoas podem procurar para saber mais sobre a questão da realidade do bancário e também da realidade da formação em torno, né, do trabalho, sobretudo para a população negra? Quais são os canais que você pode
passar aí, eu digo site, enfim, perfis, o que você indica? Olha, é só procurar o Sindiban Piracicaba, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais nós estamos aí. Ou Sindicato dos Bancários de Piracicaba.com.br, é o nosso site. Nós estamos lá para ajudar quem necessitar. E assim, que conteúdo as pessoas acham ali? Lá você vai achar desde campanha salarial até ações solidárias que a gente desenvolve, estudos, diversas coisas, viu, Eric? É um site legal de se procurar, de se mexer. Temos também, para os bancários que possam estar ouvindo essa live, temos lá muita coisa interessante para eles. Agora nossa campanha salarial está aí, estamos movimentando novamente. Até aproveitando o espaço aí, Eric, eu peço para que os bancários votem, entre na página do sindicato e dê o seu aval para que a gente possa negociar por eles de maneira online, né? Que agora esse ano vai ser assim, né? Para que eles possam estar entrando lá e votarem. Votarem que nós precisamos dos votos deles para que possamos fazer força lá em cima para termos no mínimo um aumento real. Porque o nosso setor é o setor que mais lucra nesse país, independente de qualquer coisa, seja crise ou não seja crise, o banco é o que mais lucra. E nós, funcionários desses bancos, temos o direito de receber também, né, o que é nosso. Perfeito. Quando que é a database dos bancários? 1º de setembro. É 1º de setembro, então já está na campanha. Isso. Já está na campanha salarial aí. Beleza. Fica o recado aí para o pessoal, a Atriz. Está falando aqui, ó, vota bancário. Ela também fala que no site tem convênios, né? Os convênios que os sindicatos também desenvolvem, né? Legal. Com o comércio local, comércio fora também, escolas, faculdades. Legal, bastante coisa diferente lá. O André Marquezine está mandando aqui, ó, parabéns pelo trabalho, Marcelão, mandou um abraço para você também. Muito obrigado, André. O perfil do Conepir, né? Que é o Adney, né? O Adney estará aqui amanhã com a gente. Isso, é o Adney, companheiro Adney. Vai conversar com a gente. Sempre. Ele está falando que aqui em Piracicaba só tem 2 sindicatos que têm Secretaria de Igualdade Racial. O Sindicato dos Bancários é um deles, né? Então, bacana esse trabalho aí. O Teixeira 7179, aqui o perfil Teixeira 7179, falando assim, ó, parabéns pelo trabalho, Marcelo. Valeu, Teixeira. Obrigado você por acompanhar aqui a nossa live. A Lia Mara, que eu conversei ontem com ela aqui, ó, Sindiban acolhe para mulheres vítimas de violência, que bacana. Lia Mara. Temos isso também, eu esqueci de falar sobre isso. Temos sim. Temos esse protagonista. Ontem conversamos sobre a mulher negra enquanto protagonista da sua história, muito legal. É legal, sim. O Eric, só deixando para o pessoal pensar aí, não vai ter tempo para a gente ler esse poema, só o pessoal procurar aí, Vista a Minha Pele, né? Que é um poema muito bom para as pessoas darem uma lida nele e se colocar no lugar mesmo. Vestir a pele, sentir como que é ser negro nesse país aqui nosso, tá? Se o pessoal puder procurar, é de um poeta aí, do Silas Correia Leite. É muito bom se você puder chegar a ler esse poema dele aí, tá? Beleza, pode deixar. Pele, você conseguirá. Perfeito. Marcelo, muito obrigado pela atenção, valeu mesmo. Lembrando que essa live vira uma matéria amanhã no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. Esse vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, que é o Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. Eu convido a todos vocês aqui a seguir o nosso perfil aqui no Instagram do Parlamento Aberto, que a gente divulga sempre informações relacionadas à transparência e participação popular na Câmara de Vereadores de Piracicaba. E também, lá no site da Câmara, você pode entrar na nossa lista de transmissão do WhatsApp. Marcelão, muito obrigado, meu querido. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Eu agradeço, Eric. Fica na paz, meu irmão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.